Fala pessoal, sou o Fábio Bacarin, a gente está aqui com a Semana Líder Dev, com várias entrevistas, várias conversas com líderes contando suas histórias na área de tecnologia. E aí, Danilo, vamos lá? Vamos lá, então, apresentar o convidado de hoje aí, tem a honra de trazer o Fábio, o seu xará, Bacarin. Fábio Sato. O Fábio Sato, que é um grande, além de um grande amigo, aí, um profissional com uma carreira bem longa nesse nosso segmento, na área de tecnologia, esteve à frente aí na liderança de algumas empresas, empreende também, trabalha com o mercado fora do país, enfim, tem aí uma jornada bem longa aí nessa nossa área. E é um prazer tê-lo aqui conosco, Fábio Sato. Agora eu vou chamar só de Sato, porque se eu falar Fábio aqui, ele não sabe com quem que eu estou falando, né? Então, cara, muito bem-vindo aí, Sato, à Semana Líder Dev, e é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Obrigado, pessoal. Bom dia, Danilo. Bom dia, Bacarin. Fico honrado aí pelo convite aí. E vamos lá, vamos conversar. Vamos para o bate-papo, então. Então, Sato, assim, cara, já te conheço já há um tempo, mas é aquilo, né? A gente aqui no Líder Dev, a gente quer conhecer a tua trajetória. Então, de onde que você começou nessa nossa área, na área de tecnologia? Então, conta a tua história, desde lá dos primórdios, o que te fez ir para essa área. A gente quer ouvir a tua história aí, manda ver. Tá. A minha trajetória na tecnologia, ela não é muito direta, assim, então tem que voltar bastante no tempo. Por favor, temos tempo. A minha formação até é engenharia civil, né? Eu não sou formado, não sou graduado na área de tecnologia. Mas eu comecei a ter contato com computadores bem novo, acho que eu tinha 8, 9 anos de idade, que eu ganhei meu primeiro computador. Era um TK-85. Não sei se vocês conheceram, provavelmente vocês não conheceram, é muito antigo para vocês. E era a época dos computadores de 8 bits. Acesso era bastante restrito, né? Na época nem tinha PC no mercado nacional ainda. E foi aí que eu comecei, né? Você ganhou um computador e você não tinha mais nada, você tinha um computador, tá aí, o que você faz agora com esse negócio, né? Então, você acabava sendo obrigado a aprender a programar naquela época, porque era a única forma de se utilizar o equipamento. E aí, na época, existia todo um ecossistema de livro, revista, né? Uma comunidade pequena, porém uma comunidade que era vibrante, assim, em termos de produzir conteúdo para você aprender. Então, eu vivi isso dos 8 aos 13 anos, né? Trabalhando bastante esse computador aí, aprendendo inicialmente Basic, depois você atinge rapidamente a limitação da máquina, você já tem que começar a aprender Assembly, e bem baixo nível, né? E aí, depois disso, eu tive um outro computador também de 8 bits, fui evoluindo, fiquei muito tempo nessa vivência aí. Entrei aqui em Curitiba, eu tinha o Cefet, né? Hoje é outro nome aí, mas eu fiz o curso de eletrônica lá. E também acabei aprendendo bastante a parte de eletrônica digital, né? Microcontroladores. Também tem a parte de arquitetura de computadores pessoais. E depois do Cefet acabei indo para engenharia civil, que não tinha nada a ver. Na verdade, poucas coisas da eletrônica eu acabei curtindo e enxergando no futuro e resolvi ir para engenharia civil, porque eu via que era uma engenharia mais ampla, assim, em termos de área de atuação, né? A gente conhece bastante parte de construção civil, mas engenharia civil, principalmente quando eu entrei, não existia ainda as engenharias ambientais nas universidades brasileiras, né? E eu entrei mais com esse foco e foi o que eu persegui durante a graduação, né? Fiz as matérias básicas de formação de engenharia, e aí quando chegou na etapa de selecionar as disciplinas, eu acabei indo mais para a parte de hidrologia, meio ambiente, essas áreas que eu tinha mais interesse pessoal. E aí, chegando perto do final da graduação, eu acabei entrando numa estagiária, que era uma empresa que pertencia a um laboratório de tecnologia da Copel, e ali eu conheci, era o início da empresa, era bem recente, investindo bastante em tecnologia de monitoramento ambiental, e aí eu acabei aplicando para uma vaga de estágio, entrei lá, e ali comecei a trabalhar
principalmente a parte na área de hidrologia, que era o que eu queria, né? Mas já com foco em programação. E aí eu fui ver, passou-se os anos, eu fui evoluindo, fui passando posições, assumindo cada vez mais responsabilidade na área de tecnologia de informação da empresa, né? E acabei virando responsável pela área aí ao longo dos anos, no qual eu trabalhei aí boa parte da minha vida, né? Acho que 18 anos, mais ou menos. E aí, mais recentemente, eu acabei abrindo outras frentes aí, empresa própria, né? Atuo bastante consultoria fora do Brasil, baseado bastante nessa experiência que eu tive, principalmente na parte de dados, né? Que foi onde eu, praticamente, nessa empresa que eu trabalhei, atuei muito com a parte de dados e algoritmos científicos, né? E aí, felizmente, hoje em dia, essa é uma área que está bastante aquecida, bastante demanda, por toda essa questão aí de digitação, de transformação digital das empresas, né? Tem uma demanda forte agora nessa área aí. Então, eu venho trabalhando com consultorias nessas atividades aí, também aproveitando para formar a gente, né? Porque tem uma demanda muito, muito forte de pessoal, né? E como é uma área meio nova, digamos assim, né? Tipo, não tem muito profissional no mercado já com uma experiência grande, né? Com uma bagagem grande. Então, tem bastante curso de formação hoje em dia, bastante gente aprendendo, interessada na área, né? Mas a gente vê que o pessoal com experiência mesmo é o pessoal que estava mais assim, em centros de pesquisa, na universidade, né? Que realmente domina os assuntos em profundidade. Então, a gente tenta preencher um pouquinho essa lacuna dessa demanda e ajudar o pessoal a evoluir nessa área. Legal. Então, pô, cara, a gente veio lá, né, do 8 bits até aqui. E aí você falou, né, você investiu aí uma parte da tua carreira nessa empresa, né, que depois veio a se tornar, você veio a se tornar até o líder de tecnologia dessa empresa. E ali, nessa empresa, quais foram, assim, os principais desafios? Você falou de um deles, né, que é a formação de mão de obra qualificada. Que eu acho que hoje esse é um dos principais desafios que líderes de tecnologia vão enfrentar nas suas áreas. Formar gente, qualificar gente. E quais outros desafios nesses 18 anos aí que você teve trabalhando, né, nessa empresa, que você viu nessa área de tecnologia, assim, sabe? Que você aprendeu? O maior desafio, com certeza, é a formação das pessoas, né? Num cenário ideal, você tem as demandas dos negócios, dos projetos, né? Você tem lá recurso financeiro, prazo, e de forma geral falta recurso de execução, né? Falta gente, falta tempo, mas principalmente gente com as habilidades, experiências que você precisa para executar. Então, por muito tempo, nessa empresa, por exemplo, a gente podia conceder bolsas de iniciação científica para o pessoal da graduação, pessoal da pós-graduação, né? Então, a gente trabalhou muito com gente que estava, na época, fazendo mestrado, fazendo doutorado. E então, a gente conseguia ter acesso a... Né? São pessoas que já estão, assim, no topo aí da cadeia de formação acadêmica, né? Então, pessoas com conhecimento teórico, assim, muito bom. Mas aí, na prática, as coisas às vezes são um pouco diferentes, né? E aí, no meu caso, não sei, eu geralmente a minha forma de tentar fazer as coisas acontecerem era identificar problemas, né? Da forma mais rápida possível, quando você está executando um projeto, né? Tentando, na comunicação com a equipe, assim, identificar os gargalos aí. E quando eu identificava que era um problema de ordem técnica, que a pessoa precisava de alguma ajuda, ou eu pedia para alguma outra pessoa da equipe sentar e ajudar, ou eu mesmo, às vezes, sentava e ajudava a pessoa. Porque, às vezes, eu sei que, às vezes, causava um estresse lá da pessoa, né? Porque não é legal você ter um chefe sentado ao teu lado trabalhando, mas era, às vezes, a forma que eu encontrava, assim, de fazer as coisas acontecerem, né? Claro, tentando fazer uma forma tranquila, sem causar estresse. O objetivo sempre era fazer
as entregas acontecerem, e também aproveitar esse momento para formar a pessoa naquela competência específica que era necessária, né? Uma lacuna que às vezes era necessária. E às vezes do outro lado também a gente tinha gente da computação, que tinha formação toda, né, muito boa na parte computacional, né? Sabia programar. E aí, quando a gente ia para os problemas do mundo real, né, às vezes a pessoa não tinha conhecimento de física, então a gente lidava muito com problema, por exemplo, de engenharia, coisas que para engenheiro eram óbvias, para o pessoal da computação não eram tão óbvias. Aí também você tinha que sentar, explicar, né, coisas tipo, a chuva não sobe, só desce, rio não sobe também, só desce, né? Coisas que matematicamente são possíveis, né? Sei lá, uma vazão de rio negativa, mas não faz o menor sentido para o de engenharia, né? Por causa de banco de dados está tudo certo, porque o dado está numérico, está guardado na coluna, na tabela lá e está valendo, né? Mas para o cliente final, o cara ficava cabelo em pé de ver um resultado desse lá numa tela dele, né? Então era esse tipo de desafio, e era uma coisa que eu gostava bastante de fazer, assim, era uma coisa diária praticamente, né? Tinha status update diário, isso é antes aí do Scrum, a gente não tinha nada tão bem definido como hoje em dia, todo mundo adota bastante, principalmente o Scrum, aí, de fazer as dailies, as stand-ups, né, fazer sprints, sprint review, era um processo mais informal. Tentava trazer algumas coisas de algumas outras modalidades de gerenciamento de projetos aí, PMI, mas nunca seguindo muito assim, ipsis literis, esses métodos, porque o objetivo era fazer as entregas e fazer as pessoas evoluírem e conseguir cada vez mais não precisar de mim ou de ajuda de outras pessoas para poder trabalhar nos projetos. Então, o principal desafio sempre foi essa de formação contínua das pessoas, porque aí quando chegava o ponto que a gente tinha uma pessoa assim, praticamente totalmente competente, autossuficiente, a gente perdia essa pessoa para o mercado. É uma coisa invariável, assim, depois de 2, 3 anos de formação, essa pessoa, obviamente, vai ter uma visibilidade muito melhor no mercado e ela vai seguir a carreira dela, né? Então, até hoje, sim, minha pessoa trabalhou comigo, sim, tem gente que está trabalhando aí, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, né? Pessoal trabalhando em grandes empresas, seguiram carreiras legais aí. Tem uma pessoa que trabalhou comigo que era muito brilhante, foi para a Microsoft, virou chefe do Bing, da parte de pesquisa, depois abriu a própria empresa também, né? Então, essas coisas são legais, assim, porque você vê que em algum momento você conseguiu ajudar essas pessoas, assim, elas conseguiram seguir trajetórias bem interessantes na vida delas. E hoje eu continuo fazendo a mesma coisa, né? Pegando pessoal aí na graduação, focando agora mais... Acho que essa questão da pandemia aí facilitou bastante, era uma coisa que eu já tinha começado a fazer, que era trabalhar com o pessoal do interior aí, né? Que às vezes está em cidades menores e tem menos acesso a oportunidades aí, principalmente na área de tecnologia, né? Quando você pensa em grandes metrópoles como Curitiba, São Paulo, né? Um mercado bem mais aquecido, é fácil para qualquer um que está estudando na área conseguir um estágio, alguma coisa, mas o pessoal do interior é sempre mais difícil. E aí eu tenho tentado identificar, né, talentos, né, ainda em forma bruta para lapidar e começar a trabalhar comigo nos projetos, né? Principalmente nessa parte de dados aí que é, assim, digamos que é onde eu acho que eu tenho uma experiência maior e uma competência técnica, um background técnico mais consolidado para tentar ajudar a formar essa gente e ajudar a entregar aí para o mercado o pessoal que possa tocar esses projetos e executar eles de forma legal, né? Tanto em termos técnicos quanto em termos de custo. Eu vejo também, hoje, todo mundo bastante empolgado em usar a nuvem e tudo, né? Às vezes foca muito nas ferramentas e aí os custos ficam fora do radar e tem umas surpresas desagradáveis depois no final do mês. Bem isso. Não, mas muito legal, cara. Você acho que o desafio é a questão de pessoal mesmo aqui. Sim. Sim. E você falou também, né, essa questão, né, de você pegar a pessoa no bruto ali, né, e ir lapidando. E assim, não tenho muitas referências de como eram feitas as coisas, sei lá, há 15, 20 anos atrás, sei lá, 15, 10 anos atrás, né?
porque mudou muito a coisa, nossa área mudou muito. E a gente está vendo uma nova geração entrando, né? Que tem um paradigma completamente diferente, né? Lá atrás, eu acho que era até mais comum, assim, você vê a pessoa, pô, vem aqui, eu vou sentar do teu lado aqui, vou trabalhar aqui junto, vamos trabalhar aqui, vamos se ajudar, eu tô aqui para te auxiliar e te dar uma mão. Hoje, com Google, Stack Overflow e 1 milhão de outras ferramentas, parece, e aí é uma percepção, que as pessoas elas não gostam muito disso, elas não vêm fazer perguntas e tal. Como lidar com essa nova geração? Né? Então, eu acho que esse também é uma... Como que você tem feito aí, principalmente agora, você trabalhando com o pessoal aí mais num nível de estágio, né? Como lidar com essa geração que, cara, é cheia de Stack Overflow e Google, e às vezes o cara prefere falar com o Stack Overflow do que falar com o Sato que está ali, que tem a experiência, que tem toda a bagagem e tem todos, digamos assim, as chaves ali para desbloquear o conhecimento dessa pessoa, né? Então, como lidar com isso? Eu, pessoalmente, uso Stack Overflow. Acho que todo mundo da área de tecnologia acaba usando Stack Overflow quando encontra um problema, né? Eu acho que, assim, hoje o acesso à informação é muito fácil, né? Isso é uma coisa, comparado ao que eu comentei lá no começo, que eu tinha alguns livrinhos, você ficava ali, né, basicamente tateando no escuro, tentando entender como funcionavam as coisas. Hoje em dia, problemas muito específicos, se você saber escrever a pergunta no Google, você acha a resposta em vários lugares, né? Eu acho que o desafio é a pessoa realmente tentar entender o problema, né? Às vezes a gente vai só em busca da solução, da resposta, e copia e cola e segue para a próxima, e a pessoa, nesse processo, perde a oportunidade de aprender. Então, às vezes, quando eu estou tentando entender como que a pessoa atacou um problema, né? Eu tento entender como que foi o processo dela, se ela entendeu realmente o problema e entendeu a solução, né? Não importa se ela foi no Stack Overflow e copiou uma solução, para mim o problema foi resolvido, né? Mas nesse processo de aprendizado, né, eu tento entender como que a pessoa atacou o problema, se ela realmente entendeu aquilo, o que estava acontecendo de errado, por que estava acontecendo de errado, e a solução, por que aquela solução resolveu o problema, né? Então, é claro que a gente não consegue fazer isso sempre, né? Mas de vez em quando a gente força a pessoa para ela já estar preparada na dele para ter que se explicar, assim. Então, ela às vezes já vai com a expectativa já pressionada de que eu vou querer ver o código e entender o processo dela, né? Então, nisso, a gente acaba tentando fazer o pessoal, que hoje eu sei é muito fácil, né? Só vai, pesquisa, cola, ou troca uma mensagem com uma outra pessoa no WhatsApp e tal, e já resolve o problema muito rápido. Mas, para mim, é importante que a pessoa tenha entendido realmente o que ela fez, né? Porque, é claro, a solução do problema é o resultado final que a gente quer, mas a gente também quer que a pessoa cresça, evolua e aprenda. Então, a gente acaba fazendo esse papel meio chato, assim, que eu sei que às vezes eu sou meio chato com ela, mas o objetivo nosso é esse. Então, é assim que eu tenho tratado, né? Eu também, como eu falei, eu mesmo, quando tenho um problema grande que eu não sei, eu vou pesquisar e vou correr atrás da solução, assim, né? Talvez a forma de você olhar por ser mais velho, assim, de ter mais bagagem, a gente acaba tentando perder um pouco mais de tempo e resolver um problema. E isso até traz a curiosidade. Esses tempos, eu trabalho com um grupo que pessoas trabalham ao redor do mundo, aí, né? Tinha um indiano lá, novo, que um dia o Stack Overflow ficou meio fora do ar algumas horas, assim. E ele não conseguia resolver o problema. Tipo, e era uma coisa muito simples, assim, tipo... Então, as pessoas têm que tomar cuidado com essa armadilha também, assim, as coisas serem muito fáceis, né? Porque às vezes ela tá fora, né? E aí, como é que você resolve o problema? Então, acho que algumas coisas básicas você tem que construir esse conhecimento, mesmo que ele esteja amplamente disseminado aí, porque, sei lá, às vezes você está numa situação que você não consegue usar esses recursos aí, você precisa dar uma resposta rápida, então esse processo de aprendizagem para você ser autossuficiente em termos de resolução de problemas ou de como construir coisas, acho que é fundamental para uma pessoa de desenvolvimento, né? E para o cara que faz a gestão, acho que ele tem que pensar nisso também, né? Não só na questão de resolução dos problemas, mas como que o time dele está resolvendo os problemas, se é uma coisa que, né, que as pessoas realmente estão evoluindo, e eu acho que isso acaba gerando retenção de talentos, né? Se a pessoa vê que ela, né, naquele lugar que ela está trabalhando, ela está crescendo, está aprendendo, está trabalhando com pessoas que ela está aprendendo, isso gera um estímulo também para a pessoa
né, pensar em ficar mais naquele local ali e se engajar mais nos projetos que ela está envolvida. Legal. Bacana, Sato. E até assim, igual você falou, né, cara, essa questão não é errado pesquisar a solução, mas é muito importante saber como que se chegou até lá, né? Entender como que resolveu o problema, né? Para esse ponto. E acho que como líder, esse papel de incentivar e estimular isso é muito bacana mesmo, cara. Uhum. E uma coisa assim, Sato, você pegando esse pessoal que está mais no interior, ou o pessoal que está mais começando, tá na graduação, ou tá saindo da graduação, assim, igual você falou, tem uma bagagem boa teórica já, né? Uhum. O que você percebe, assim, que falta ainda mais, talvez, de soft skills, de outras habilidades que são importantes para trabalhar em conjunto, para trabalhar em uma empresa, por exemplo, que talvez daria até essas pessoas já começarem a trabalhar isso desde cedo para se prepararem até melhor para o mercado, né? Uhum. Ou o que você tem feito nisso também. Isso acho que é uma coisa... O pessoal de tecnologia, de forma geral, assim, eu sou, assim, né, pessoal mais introvertido, né, a gente acaba sendo um pouco diferente aí, mas eu acho que aí é a questão que também eu, às vezes, falo, entender o problema do negócio, né, o que está se tentando resolver, o que está se está tentando ser entregue, né, e aí nesse processo interagir com o teu usuário, teu cliente, né, que pode ser um outro colega de empresa, dentro da mesma empresa, ou um cliente externo, que era um caso lá quando eu trabalhava, né, nessa empresa anterior, hoje também. A gente envolver nesse processo de comunicação com o cliente também, para a pessoa saber desenvolver essa habilidade de definir requisito, entender a importância, entender prioridades e saber responder de forma correta, às vezes quando tem que dar uma notícia também, né, vai ser possível corrigir hoje, mas então qual que é um prazo que a gente consegue resolver, o que aconteceu de errado também, né, às vezes, né, problemas acontecem, né, a gente trabalha com pessoas, seres humanos, então erros acontecem, então às vezes um sistema fica fora do ar, o que aconteceu, o que ficou fora do ar, também não tentar esconder, né, ser transparente, o que aconteceu, o que vai ser feito para corrigir e principalmente o que vai ser feito para evitar que erros parecidos ou similares ocorram. Mas fazer a pessoa desenvolver lidar com essas situações diretamente com os clientes que vão usar as plataformas, sistemas ou os dados que a gente está trabalhando e lidar isso de uma forma profissional, né? É claro, às vezes, né, o calor do momento, as pessoas ficam chateadas, né? A gente sempre tentar tratar isso de forma profissional, né? Então, acho que isso é um outro desafio. Algumas pessoas têm isso naturalmente, né? A gente nota, assim, pessoas que têm mais habilidades sociais, de conseguir fazer isso de forma mais interessante, e aí falta competência técnica ou vice-versa. É sempre, eu acho que, assim, cada um sempre tem os seus pontos fortes, pontos fracos, melhorar nos pontos fracos e nos pontos fortes potencializar, né? Aproveitar que a pessoa às vezes já tem uma competência específica, assim. E aí quando a gente formar times diversos, né? Que você tem pessoas com competências diferentes, porque quando a gente junta elas ao outro e as pessoas acabam se colaborando de forma automática aí para fazer as coisas acontecerem e lidar com isso. Então essa parte de soft skills, eu acho também ela é super importante, assim. Eu até no começo da carreira de líder, eu focava muito na competência técnica, né? Eu olhava muito a formação da pessoa, se a pessoa vinha de uma universidade legal, qual que era a formação dela, qual que era a experiência acadêmica dela, às vezes experiência na parte de pesquisa científica, porque a gente estava envolvido em projetos de pesquisa e desenvolvimento. E ao longo dos anos eu fui cada vez dando mais valor também ao soft skill da pessoa, né? Porque em alguns momentos você vê que a pessoa tem uma bagagem técnica muito boa e parece que isso acaba trazendo o soft skill da pessoa. Que precisa um balanceamento das competências e isso é um desafio, acho que tanto para o líder quanto para os próprios desenvolvedores, para outras pessoas que estão trabalhando na área de tecnologia, né? A gente tende a ficar muito analítico quando a gente trabalha na área de tecnologia, tudo vira 0 e 1, né? E com pessoas o processo não é esse, né? Então a gente tem que saber desenvolver essa parte também.
Show de bola. E Sato, assim, falando um pouco assim, trabalhando, você trouxe pontos aí, né, de agora você começar a ver também mais as partes de soft skills também das pessoas e trabalhar isso, né, juntamente com a parte técnica. Obviamente a parte técnica é importante, mas soft skills às vezes é mais importante ainda, né? Como que você, né, nessa jornada sua como líder de tecnologia, na área de tecnologia, como que você auxiliou ou até mesmo incentivou os seus liderados, né, nessas habilidades? Nas habilidades de soft skills? De soft skills, isso. Não sei se eu sou um bom exemplo para isso, mas assim, o que a gente tenta envolver é nesse contato de não pensar somente no lado tecnológico ou somente no lado de projeto, né? Acho que talvez eu já presenciei isso, às vezes em tecnologia. Às vezes nós mesmos nós entregamos um sistema, entregamos alguma funcionalidade, alguma coisa, mas aquilo a gente não testa o suficiente ou não usa do lado da perspectiva do cliente. Então, o que eu faço geralmente é tentar colocar as pessoas em contato com o cliente para ver, principalmente em situações de problema, o que está acontecendo e tentar entender. Em termos de formação de soft skill, eu não dou algum recurso de treinamento, de competências nesse sentido, né? Uma coisa que eu vejo assim, bastante gente indo para coaching, outros tipos, mentoria, esses processos assim, para tentar desenvolver essas habilidades. Eu pessoalmente nunca tive envolvimento com isso, né? Não posso dar uma opinião sobre como que foi a minha experiência ou sobre como isso funciona, né? A minha vivência sempre foi muito de tentar sentir a dor do cliente. Que o cliente está se queixando, tentar entender, tentar se aproximar, tentar... Às vezes a gente, né, ia no cliente lá, não, tá se queixando, não, vamos fazer uma reunião lá, vamos entender. E de forma geral a gente era muito bem recebido, né? Assim, quando a gente se propunha a entender melhor, assim, a perspectiva do cliente de um problema, ou de um problema existente, ou de um problema existente em um sistema atual, ou de um problema que ele queria tratar com um sistema novo, uma solução de tecnologia nova, né? A gente geralmente eu levava o pessoal junto, fazia reunião com o cliente, e isso gerava um engajamento depois automático, assim, eu podia me distanciar um pouco e deixar as conversas fluírem entre os próprios desenvolvedores, os próprios analistas, né, com os clientes finais, e eu via que nesse processo essas habilidades começavam a se desenvolver. É claro, em algumas pessoas de forma mais natural do que de outras, né? Em outras a gente vê que eu não forçava a barra. Tem pessoas que não gostam disso, se sentem estressadas. Então também era uma coisa que eu evitava fazer. Não gosto de criar estresse, desnecessário do lado da pessoa que está trabalhando comigo. Então, a minha metodologia era essa, assim, né? Talvez não seja aí hoje o pessoal mais moderno faz aí nas empresas, assim, eu sei que, né, o pessoal gosta bastante de gerar, sei lá, eventos, atividades, aí de tentar desenvolver melhor a parte de soft skills da pessoa e da parte de relacionamento interpessoal, né, parte também de trabalho em equipe. Mas do meu lado também, como a gente trabalhar não com equipes muito grandes, né, a gente acabava fazendo esse processo mais pontual dentro da nossa realidade. Hoje não tenho muitos projetos, eu tenho alguns poucos projetos, né, a gente tem a sorte de ter alguns clientes que são muito, muito abertos, assim, então eu tenho a tranquilidade de às vezes soltar uma pessoa que é muito, muito júnior e falar, não, conversa lá com fulano lá, e ele vai te explicar. E é claro, a pessoa se apavora no começo, né? Geralmente ainda tem cliente que fala inglês, né? A pessoa, imagina, o cara mal começa o estágio, primeira semana, e eu coloco ele para falar em inglês com o cliente, né? Então a pessoa fica desesperada no começo, assim, mas geralmente, né, a gente tem ótimos clientes aí, eles entendem esse processo também, e depois de um mês começa a virar um processo natural, e você vê que essas pessoas já conseguem
se comunicar em inglês, ter reuniões com o cliente, né? Sem ter que eu estar presente em todas as reuniões. E tomar decisões também, né? Que às vezes alivia bastante barra, não ter que ficar decidindo cada detalhe do que tem que ser feito, né? Então, no começo sempre é mais difícil, né? Mas com o tempo as pessoas vão desenvolvendo isso. É claro que depois de 2 anos é aquela rotina, volta a estaca zero, porque a pessoa vai achar um lugar onde vai ter uma oportunidade de carreira melhor, daí a gente tem que trazer de novo a pessoa do zero e começar todo esse processo aí. Então é essa constante que a gente vive hoje em dia. Legal. E, Sato, voltando um pouquinho lá atrás na tua história, cara, logo ali, quando você assumiu ali essa parte de liderança, né? Você começou como programador ali, teve a oportunidade, como você falou, um pouco mais na área de programação, né? Já foi partindo para liderança. Você, assim, o que você lembra, né, que te destacou, talvez chamou a atenção de desafio que você enfrentou, né, como líder, não com o time que você enfrentou, tipo, você deu conta, falou, puxa, eu vou ter que resolver essa bucha aqui, eu tô na frente, eu sou o líder da equipe aqui, agora eu tenho que resolver isso aqui, não tô preparado. Como é que você teve alguma situação assim que você teve que lidar com esse tipo de coisa e tal? Eu fui designado, tipo, gerente da área, né? Muito rápido, assim. Eu fiquei como analista mesmo, foram 2 anos, talvez 3 anos, assim. Então foi uma evolução muito rápida. E junto comigo tinha pessoal já com mais carreira, mais vivência, né? Então, o primeiro desafio foi esse, assim, pessoas que eu era muito jovem e ia liderar gente que já era sênior, né? Então, o primeiro desafio foi de ganhar a confiança dessas pessoas, né? Ver que não foi uma coisa que eu busquei e estava tentando virar líder, foi uma coisa que veio, a gente precisa que alguém assuma a liderança da área, a gente gostaria que fosse você, né? Gostaria de saber se você assumiria. Então, eu aceitei o desafio e o primeiro desafio foi né, com as pessoas que já seriam naturalmente, né, as pessoas a serem trabalhadas para serem os líderes da área, né, e que por algum motivo não foram escolhidos. Então, foi um processo, né, de ganhar a confiança dessas pessoas e ver que, na verdade, né, eu não era nenhum competidor, eu estava agora tentando assumir essa responsabilidade e tentar colaborar de forma que a gente atingisse os resultados da empresa nesse processo. Então, o primeiro grande desafio foi esse, que com algumas pessoas levou mais tempo, né, para a gente conseguir estabelecer uma confiança e de forma que a pessoa pudesse se abrir totalmente quando tivesse um problema, a gente tentar resolver, né, do nosso lado de gerente. Uhum. E é claro, né, eu acho que ninguém talvez receba a formação acadêmica para liderar uma área, uma coisa que você acaba aprendendo no processo, o que dá certo, o que dá errado. E eu acho que é importante você aprender bastante com os seus erros, você identificar quando você fez um erro, o que você fez de errado e o que você pode fazer para corrigir, o que você tem que fazer para corrigir. Felizmente, ao longo dos anos, acho que a gente acabou fazendo mais acertos do que erros aí, né? É claro, eu pessoalmente sou uma pessoa que tenta planejar, ter o plano A, o plano B, o plano C, sempre fui muito estressado com sempre ter, né, rotas alternativas em tudo na minha vida. Então isso me ajudou bastante, assim, quando os problemas aconteceram, né? Quando a gente tinha um problema, de eu ter um plano B para poder, se não cumprir totalmente aquilo que estava acordado, entregar parcialmente e ter uma visibilidade de como contornar um problema, mas atacar ele de volta e resolver plenamente. E o outro problema acho que os maiores desafios do líder, quando ele começa a assumir responsabilidade, é você conciliar isso com a tua vida, a tua qualidade de vida. Esse foi um problema que eu realmente enfrentei bastante, assim, né? Você começa a se estressar bastante. Eu comecei a somatizar problemas, né, de estresse, de projetos, de colaboradores da empresa. E aí também tive que aprender de como lidar isso de forma saudável, assim, às vezes, né, saber o teu limite de como, né, o teu momento que você tem que colocar
uma divisa ali do que realmente você tem que atuar do ponto de vista profissional e aquilo que não adianta, você não tem solução, vai ser daquele jeito e tentar não trazer problemas para o teu lado pessoal, né? Para o teu dia a dia aí com a família, para a tua saúde. Então, acho que quem é líder, experiência, né, geralmente vai ter bastante problema de estresse. Acho que é esse equilíbrio aí de trabalho, de responsabilidade profissional, de saber como ser responsável, mas também saber que você não precisa ser super-homem o tempo todo e tentar resolver tudo e garantir tudo 100% do tempo, né? Que foi talvez um dos problemas iniciais meus, assim, né? De você tentar, né? Que não existam problemas, né? E problemas vão existir, você não tem como evitar que eles aconteçam, que os problemas surjam, mas a forma de como lidar com eles, de você encarar eles, acho que isso é uma coisa que vem muito com a experiência, né, de você trabalhar numa liderança e, infelizmente, talvez algumas pessoas tenham isso mais naturalmente também e já de início talvez lidem melhor com isso, mas acho que numa formação acadêmica também, acho que falta um pouco, né, talvez hoje em dia se fale mais desses assuntos, mas pelo menos da minha formação, a gente praticamente não tem nada disso, né, na formação educacional, assim, de como você lidar isso. E aí, claro, os desafios são daí depois empresariais, da empresa mesmo, né, sucesso financeiro, saúde financeira da empresa, vem momentos bons, momentos maus, né, como é que você também lida com isso durante a gestão da equipe, gestão dos projetos, sempre afeta também. Então esses foram os principais desafios que eu acho que eu tive, né, durante esse percurso. Legal. Eu acho que é muito importante você trazer isso, né? Como nós estamos aqui para um público que já está num cargo de liderança, seja pouco ou muito tempo, e também para aqueles que estão almejando, né? Esses desafios são muito importantes previamente terem uma noção até para já lidarem com isso, né? Uma das coisas que eu acho que é bem importante que você falou, né, Sato, essa questão do equilíbrio, né? Profissional, pessoal, você como líder assume uma carga de responsabilidade e aí como fazer com que isso, de fato, não somatize problemas e lá na frente isso não venha prejudicar, né, a vida pessoal, não venha gerar estresse. Óbvio que o estresse, assim, e problemas sempre vão existir, né? Agora, a forma como você lida com esses problemas, a forma como você encara esses problemas, eu gostei demais do que você falou ali, quando você traz que, cara, é você entender que não é super-homem e que nem todas as coisas estão né, ao alcance de resolver. Você ter essa liberdade também, né? Porque senão, cara, aí a gente vê a doença do século hoje, né? É a ansiedade. Então, trabalhar com isso também e, enfim, não sei se você teria até como compartilhar aí como que você lida com esse tipo de coisa, ferramentas, meditação, mindfulness, né? Porque eu acho que são ferramentas importantes para quem é líder, né? Para mim, assim, eu acabei tendo uma experiência que mudou bastante minha vida, foi quando eu fui pro Japão, né? Eu fiquei um tempo lá fazendo treinamento. E ali eu tive bastante vivência diária com o pessoal, principalmente da Ásia ali, que era budista e praticava meditação. Então, quando eu troquei figurinha com esse pessoal aí, todo mundo falou, não, você precisa meditar e virar budista. E aí foi uma experiência bacana, assim, eu comecei a adotar isso, né? E voltei super zen do Japão, assim, todo mundo notava, assim, claramente o quão relaxado eu tinha voltado. Então, para mim, a meditação funcionou muito bem. Eu até acabei abandonando, assim, é uma coisa que eu preciso retomar, assim. A meditação realmente, para mim, ajudou muito, assim, a lidar com esses problemas. Mas eu acho que o que você precisa ter também é outra, tipo, gastar tempo com a sua família, reservar esse momento com eles, tanto no final de semana, mas também no dia a dia, de manhã e à noite. Isso é um desafio ainda constante para mim. E ter hobbies. Eu acho que para mim também ter hobbies, você se desligar, né? Eu acho que o fundamental do hobby é você desligar teu cérebro, porque senão o teu cérebro vai ficar ocupado tentando pensar em como resolver os problemas do seu trabalho.
Isso é uma coisa que comigo é natural, tô tomando banho, tô dormindo, meu cérebro tá lá pensando como resolver um problema que tá pendente, né? E você sempre vai ter problemas, você tem uma lista infinita de problemas, você nunca vai conseguir zerar essa lista, né? Então, quanto mais cedo você entender isso, acho que vai ser melhor, assim, né? E procurar fazer hobbies, né? Chegar no final de semana, feriados, ter coisas para você fazer que não sejam relacionadas ao trabalho, para você desligar teu cérebro, né? Deixar teu cérebro descansar desses assuntos, porque quando você volte para o trabalho na segunda-feira, você esteja recuperado e pronto para a próxima, né? Eu falo assim, mas também para mim não é uma coisa fácil, é uma coisa que eu tenho perseguido aí, procurando fazer coisas diferentes. E nesse processo aprender coisas diferentes também. Acho que para mim o que me motiva muito numa atividade é sempre estar aprendendo alguma coisa, né? Então, né, eu estou aprendendo agora sobre barco e tal, estudando outros assuntos malucos aí, estudando também sobre mercado financeiro. Então, tentar desenvolver outras habilidades nesse processo de ter hobbies, outras ocupações, né, para você conseguir ter um equilíbrio na vida, mas para mim é uma oportunidade mais que aprender outras coisas, e quanto mais se aprende, eu acho que sempre é super útil, assim, para você depois trazer para o contexto profissional, acaba abrindo outras oportunidades. Então, acho que é sempre bacana você estar sempre aprendendo alguma coisa, sempre estudando alguma coisa diferente. Legal. E qual que é o teu hobby, Sato? Então, eu sou entusiasta de áudio bastante tempo também, equipamento de áudio de alta fidelidade, então a gente traz as pilharias aí de equipamento, tipo de... Comprei um tape deck agora, recentemente. Pô, eu não faço ideia o que seja isso. Acho que você não tem contato. E daí é de besteira, só pra se ocupar, não tem propósito nenhum, né? Daí você começa a se lembrar lá, tinha fita tipo 1, tipo 2, fita de metal, de cromo, de ferro, quais as diferenças e tal. E testar a gravação, mais como um hobby mesmo, né? Eu gosto bastante de música, escutar música, não como... Eu sou um músico frustrado, nunca consegui aprender a tocar um instrumento, né? Mas eu gosto muito de música, então... Eu tenho um acervo legal de vinil também, então também tenho sempre olhando, caçando vinil, aí oportunidade de comprar algum exemplar meio difícil de algum artista que a gente gosta. E aí agora eu tô aprendendo a velejar aí, tentando desenvolver um outro hobby também, né? Também relacionado com o que eu trabalhava antes, essa parte ambiental, de entender a natureza, né? E como você içar uma vela e fazer um barco navegar só com vento é uma coisa que sempre me fascinou, assim, de leitura, né? Sempre gostei, há muito tempo, sou fã, por exemplo, do Amir Klink, né? Acho que é um cara referência no Brasil, um cara, né, super competente em termos de planejamento e execução, né? As pessoas conhecem ele como navegador, assim, mas os desafios que ele enfrentou para desenhar os barcos dele, projetar os barcos, executar a construção dos barcos, fazer as travessias, né? Você vê os relatos dele, cada evento que ele teve, se deparou e graças ao planejamento dele, ele sobreviveu, né? Ou passou menos perrengue, pelo menos. Então, é uma coisa que sempre me fascinou e agora eu estou tentando me envolver mais, né? Fazendo alguns cursos aí práticos de vela. Sempre fiquei só na teoria, só atrás da telinha ou do livro ali. Agora estou tentando ir para prática e aprender. E daí nessa eu sou novato, né? Daí você entra num mundo novo, tem muita gente muito legal, muito experiente, e você acaba sempre aprendendo. Acho que é sempre importante aprender. E aí você está em contato com a natureza. Acho que para mim isso é bastante importante, né? Eu gosto bastante da natureza, do mar, e isso ajuda também bastante a você recarregar as baterias e lidar com o estresse do dia a dia. Com certeza. Bacarinho, qual que é o teu, cara? Qual que é o teu hobby, cara? O meu hobby, cara, é fazer cerveja artesanal. Não consumir cerveja artesanal. Consumir. Fazer e consumir agora. Eu gosto de fazer cerveja e andar de moto, cara. Top. Tem cara de harleiro. É harleiro ou não? Ou é outra? Ou é Big Trail mesmo? Não, Harley, mas tô meio enferrujado, assim, cara. Quase não tô saindo, na verdade, assim.
faz pouco tempo e tem saído muito pouco, tem que sair mais. É aquela motinha atrás de você ali te revela, cara, revela da personalidade ali, ó, pra ver atrás ali, ó. Massa, cara, muito legal. Mas isso é muito importante, né, pessoal? A liderança, né? Você precisa estar bem com você para você liderar outras pessoas e essas pessoas também, você conseguir trazer o máximo dessas pessoas, né? Então, eu gosto muito, cara, assim, de pensar nesse aspecto, né? Que a liderança, primeiro você precisa liderar você mesmo, para depois você, não que você precise fazer isso no primeiro momento, mas entender que a liderança, a tua própria liderança, liderar você mesmo, ela vai influenciar demais na forma como você lidera as outras pessoas, né? Então, esse é um dos princípios de liderança aí, muito importantes, e por isso que é importante também você conseguir recarregar baterias, ter os hobbies, muito bem colocado aí, né, Sato? E vamos lá, vamos para dicas agora, Sato, assim, dicas de literatura, não sei, autores, podcasts, livros, enfim, o que você tiver aí de dica para compartilhar com o pessoal que acompanha, que está acompanhando aqui a Semana Líder Dev, literaturas que te ajudaram. Certo. Em termos de literatura, eu acho que eu já toquei ali no assunto, né? Acho que para mim, um brasileiro, assim, a referência para mim muito grande, o Amir Klink, né? Mesmo que você não goste de barco, não goste de mar, acho que se você quer aprender um pouquinho sobre planejamento, organização e execução, né? Que não adianta nada você ficar só planejando também e nunca executar, né? Ali é um exemplo sensacional, assim, né? Tipo, o Amir Klink, os desafios que ele enfrentou. A gente olha só o ponto de vista da travessia, né? A travessia do Atlântico, ele fica lá isolado da Antártica, mas ele enfrentou problemas de, né, não ter orçamento e construir barcos ultra sofisticados, desenhar projetos de barcos que eram contestados. Ele fez coisas que não eram usual, né? Tipo, fazendo um projeto de barco. E aí esse projeto e estaleiro dá o calote, né? Tipo, ou ele ter que despachar uma embarcação para um país e no processo de liberação de alfândega, a polícia de lá querer suborno, esse tipo de coisa. Então, assim, uma referência muito forte. Todos os livros do Amir, para mim, ensinaram bastante, uma referência muito grande. Talvez eu não seja um leitor assíduo da parte de planejamento, assim, os livros sempre foram mais, talvez, de ficção, literatura mesmo, né? Talvez do meu lado tem, acho que um livro bacana, talvez para quem se interessar por cultura japonesa, é o livro do Musashi, que conta a história de um samurai bastante conhecido no Japão, o mais famoso dos samurais. É um romance, na verdade, né? Não é a história ipsis literis dele, é uma história romantizada. Mas também conta bastante sobre, do ponto de vista dos samurais, que eram, digamos, profissionais da guerra, né? Mas que tinham todo um código de conduta e de ética que eu acho que se aplica a negócios e a forma de trabalhar de forma profissional, né, com as pessoas. O código de conduta dos samurais é uma coisa que eu acho que é uma referência bastante importante para mim também, assim, de uma referência, né, de ética mesmo, né, de como se tratar com problemas. E também, eu também acho que as pessoas também não conhecem tanto. Samurais, eles aprendiam várias coisas, né? Pintura, cerâmica. Também o cara tinha os hobbies deles lá, né? Era só ficar lutando de espada, né? Então, é um processo de como você criar um autoaprendizado em torno de si mesmo, tentando aprender outras coisas que não relacionadas exatamente com o teu trabalho específico. Para mim, foram literaturas importantes. E aí, mais atual, tipo Warren Buffett, talvez os livros dele tenham estudado bastante parte do mercado financeiro também, né, a forma como ele tenta entender as empresas, estudar as empresas, os negócios, para mim também é uma referência assim, bibliográfica que para mim é bem importante. Você respondi bem a tua pergunta, Danilo, né? Não, assim, e para quem está querendo, para quem está começando numa jornada dessa como um líder técnico, o que você indicaria, assim, né?
Com certeza, todas essas literaturas são importantíssimas para um líder, justamente para entender. Eu gosto muito, né, e aí é um gosto pessoal, de ler algumas literaturas assim que são completamente à parte de tecnologia, justamente para entender e pegar insights para trazer para a tecnologia, né? Uhum. Então, por isso que conhecer Amir Klink, Warren Buffett e tudo mais fazem muito sentido, é muito importante para a gente ver como que esses caras pensam, né? E aí tentar trazer isso para a liderança. Assim, e para alguém que está começando agora, o cara está lá, o cara acabou de ser chamado aí para um primeiro cargo de liderança dele, seja um tech lead, né? Quais seriam as dicas aí que você daria? Pois é, não sei se eu vou conseguir dar dica muito boa nessa parte, não. Eu não sei, a pessoa que tá começando num cargo de liderança, né? Eu acho que a pessoa primeiro, ela não vai ser escolhida ao acaso, assim, uma pessoa que vai ser totalmente zero de conhecimento técnico ou de bagagem na questão de liderança. Então, talvez a pessoa já tenha alguma referência, né? Eu acho que daí é importante, talvez, assim, entender as metodologias, né? Eu estudei, por exemplo, peguei os livros ali de referência, PMI, Manifesto Ágil, Scrum, esses livros de metodologias mesmo, para entender elas, né? Entender o contexto também que elas foram criadas, entender os métodos, o que ele se propõe a resolver. Isso daí já entrando na questão assim de como adotar uma metodologia para organizar os seus processos, para fazer a comunicação interna do seu time, né? Como ferramentas que você vai usar. Então, talvez estudar essas literaturas, mas o que eu vejo, pelo menos é uma opinião minha, assim, não tentar adotar elas ipsis literis, né? Tipo, não tornar elas o centro da execução do teu processo, é adotar o que é interessante para o teu contexto, da tua realidade, o tamanho do teu time, da cultura da empresa, dos problemas que você vai lidar, do cliente que você tem, né? E eu vejo muita movimentação em torno, hoje em dia, do Scrum, né? Todo mundo, vamos fazer daily, vamos fazer sprint review, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E perde-se o foco na entrega do resultado, né? Perde-se muita energia em cerimônia, artefatos do processo de desenvolvimento e você perde o foco na execução. Então, eu acho que é fundamental você entender realmente essas metodologias a fundo e entender o que se aplica e o que não se aplica. Não tentar só seguir, né, vídeo do YouTube ou podcast falando sobre essas metodologias. Acho que essas fontes são legais para você se manter atualizado e ver o relato de outras pessoas e tentar trazer isso para o teu dia a dia. Mas é que nem a questão da programação, né? Você está tentando resolver um problema de gerenciamento e de liderança, então você tem que entender o problema que você está tentando resolver e entender a solução que você está tentando dar para o problema, né? Não só simplesmente tentar copiar uma receita pronta da internet, copiar e colar e achar que aquilo vai te trazer um resultado duradouro, né? Então, acho que é importante você realmente entender os prós e contras. É claro, cada método de gerenciamento, estilo de gerenciamento, de comunicação, de condução do processo tem essas características, tem seus prós e contras, e, né, eles não se aplicam a 100%, né? Não existe uma bala de prata para todos os problemas. Então, entender isso, acho que é fundamental, e aí tem, né, com certeza, vários livros aí para entender cada metodologia. Eu não tenho, assim, né, não vou indicar nenhum aqui, eu nem sei o nome dos autores dos livros que eu tenho, dessas metodologias aqui de cabeça. Mas eu geralmente, quando eu estava no processo de tentar trazer uma metodologia de gerenciamento de projeto ou de gerenciamento de equipe, eu tentava entender aquilo e tentar entender o que se aplicava e o que não se aplicava, porque, de repente, não adianta você querer trazer o método, porque você vai ter limitações da empresa, né? Ou da tua equipe, ou dos seus superiores, né? Ou de orçamento até, enfim, né? de equipamento, de infraestrutura. Então não adianta você querer trazer uma solução de outro lugar, ou uma referência, uma solução completa para o teu contexto de trabalho, porque primeiro que você vai ter uma inércia muito grande de conseguir executar e implementar aquilo, né? Então você tem que entender o que realmente é importante, o que você tem que melhorar, o que tem que ser, digamos assim, precisa uma metodologia, uma coisa estabelecida, pré-definida, para você
trazer isso de forma incremental, né, no teu dia a dia e você melhorando, né, a forma de conduzir a equipe. Eu tinha um problema muito grande lá nessa primeira empresa que eu trabalhei, que era de definir escopos, né? Tipo, o nosso escopo todo dia mudava, as prioridades mudavam todo dia. Então, eu lutei por muito tempo, como que eu conseguia controlar isso. E aí era um problema que, naquele processo da gente tentar colocar o desenvolvedor mais perto do cliente, ele simplificava, porque daí o cliente conseguia pedir coisa direto pro desenvolvedor, né? Aí como é que você também contorna isso sem podar esse contato do analista ou desenvolvedor com o cliente final? Então, uma das coisas que eu acabei trazendo do Scrum foi o sprint com o objetivo de eu poder fechar o escopo das atividades pessoais pelo menos por um período de 2 semanas. Então, esse foi meu objetivo de adoção foi a primeira coisa que eu adotei do Scrum, foi a questão do sprint, né? Não com o objetivo de fazer entregas, não sei o que lá era. Meu objetivo era isolar a equipe por 2 semanas, pelo menos, né? E aí a gente revisitava o escopo, vai ter que mudar isso, vai ter que mudar aquilo. Mas pelo menos durante 2 semanas a gente conseguiu um momento de tranquilidade, sem ter que ficar trocando de direção todo dia. Então, de novo, não sei se eu respondi a tua pergunta, Danilo. Cara, super respondeu, anotei várias coisas aqui, né? O que você falou de organizar o processo, e uma coisa, um ponto-chave que você falou foi ver o processo para você trabalhar a comunicação com o time. Isso é importantíssimo para um líder que não comunica com clareza gera problemas, gera incertezas, e aí o time não sabe para onde ir. Então, certo. Muito legal, muito bacana. Respondeu sim, e essa é a minha deixa aí. Eu queria ver se o Bacarin tem mais alguma pergunta aí. Mas muito bacana, Sato, muito bacana mesmo, todos os pontos que você trouxe. Bom, sim, respondeu com certeza a pergunta, são várias dicas valiosas aí, tanto os primeiros livros quanto essa questão de metodologia, enfim, é muito importante, Sato. E eu acho que para a gente caminhar para encerrar, para finalizar aí, agora é a parte do jabá aí, tem onde que entrar, quiser deixar contato da sua empresa ou rede social sua, da empresa, enfim, pode falar aí. Acho que eu tenho o site da empresa, se chama Eligence, www.eligence, acho que vai me achar fácil ali. Ou então, pede contato ali com o Danilo me coloca em contato. Vamos colocar aqui embaixo, a gente vai colocar aqui embaixo os contatos, o site aí da empresa. Vai estar por aqui, beleza. Vai estar por aqui. Show de bola, Sato. Muito, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por você poder compartilhar a tua história, compartilhar a tua trajetória, as dicas. Com certeza vai ser muito rico aí para quem está acompanhando a Semana Líder Dev. Valeu, muito obrigado. Beleza, obrigado, pessoal. Obrigado, viu, Obrigado pelo convite novo. Um abraço. Obrigado, Sato. Um abraço. Tchau.